Boa tarde a todos. Com o objetivo de apresentar o trabalho final da linguagem de programação Calango, passaremos a explanar sobre o nosso código, cálculo do desvio padrão da média, no qual empregaremos recursos da linguagem em estudo para que foram ministrados até o presente momento. Tomadas amostras do resultado de um determinado experimento, nosso algoritmo se propõe então ao cálculo do desvio padrão da média, ou erro aleatório, como também é conhecido esta variação de medidas. O desvio padrão da média é um parâmetro de grande importância ao realizarmos a coleta de amostras num determinado espaço amostral, visto que este erro será aplicado na fase de tratamento de dados para que possamos, através da sua adição ao erro instrumental, intrínseco à ferramenta de medida em uso, obter o erro experimental absoluto. O erro aleatório é calculado segundo a raiz quadrada do quociente entre o somatório dos quadrados das diferenças dos valores medidos e o valor mais provável das amostras, pelo produto do número de amostras e o número de amostras menos 1. Determinado o erro experimental absoluto, ao somá-lo ao valor de amostra mais provável, média aritmética do valor das amostras, obteremos o resultado experimental, que melhor exprime a real grandeza em estudo, sem, contudo, determinar o valor real absoluto da medida que está sendo feita, mesmo porque isto é cientificamente utópico. O código segue uma lógica no qual, introduzidos os valores de amostragem, efetuam-se operações sucessivas até a conclusão das etapas de cálculo para obtenção do desvio desejado. A síntese do código cálculo do desvio padrão da média é a seguinte. Com o objetivo de calcular o desvio padrão da média dos valores amostrais tomados numa determinada pesquisa, utilizamos um vetor de até 10 amostras e, a partir deste, realizamos uma série de operações matemáticas para gradualmente chegarmos ao nosso valor desejado. As entradas são as seguintes. Um vetor de valor real com 10 posições reais que receberá os valores das amostras, ao qual chamamos de dados, e aqui representamos por dados colchete 10. O valor real do somatório das amostras, o valor real da média das amostras, dos valores das amostras, o valor real da diferença de dados, o valor real do quadrado da diferença, o valor real da soma dos quadrados, o valor real do radicando obtido a partir da operação da soma dos quadrados dividido pela razão entre o número de amostras, o valor real do desvio padrão da média. Um valor inteiro para cada contador, um valor inteiro para o contador de controle N e um valor inteiro para a variável dado, que servirá para garantir a integridade e coerência dos dados introduzidos. Atribuímos primeiro o valor à variável N, a qual amarra a quantidade de amostras a ser trabalhada. Nosso contador está setado para uma variação de 1 até N, ao passo de 1. Entramos no primeiro bloco de repetição e efetuamos as condições de validação através da variável válido, para que não haja conflito de entradas. Entramos então com os valores amostrais de cada posição do vetor dado. Isso através do comando de repetição para. Obtemos a soma dos valores de amostras, atribuídos às variáveis, soma dados, anteriormente inicializada com valor 0. Assim, a primeira parte do bloco é realizada, somando todos os valores introduzidos. Na sequência, utilizamos o valor da soma obtida e já calculamos a média entre as amostras, dividindo a variável soma dados pelo número N de amostras e assim fechamos o primeiro bloco de repetição. Abrimos então mais um bloco de repetição, ainda com comando para, no qual vamos obter os valores de diferença entre o valor de amostra e o valor de média das amostras, ou valor mais provável.
Operamos ainda neste bloco o valor desta diferença elevado ao quadrado e o valor da soma desses quadrados. E no próximo bloco, já correndo para a finalização do nosso código, teremos determinado o valor do radicando. No qual a soma dos quadrados das diferenças será o numerador da nossa fração, a ser dividido pelo denominador, que será n vezes n menos 1. Na sequência, operamos a raiz quadrada dos valores obtidos até aqui e finalizamos nosso código com a obtenção do valor de desvio padrão da média ou erro absoluto. Para a finalização do código, temos impresso na tela os valores de soma dos dados, média dos dados, diferença dos dados, quadrado da diferença dos dados, soma dos quadrados, radicando e desvio padrão da média finalmente. A soma dos valores intermediários nada mais é do que uma maneira de garantir a conferência de cada passo das operações realizadas. A título de limitação, há de se considerar que o valor de 10 posições para o nosso vetor pode ser insuficiente em algumas sondagens de resultado, o que deverá ser corrigido através da regulação do vetor dados, em acordo com a necessidade do usuário. Como pode se verificar, nossa demonstração abordou uma quantidade considerável de recursos, tal como diversos tipos de variáveis, a atribuição de seus valores, operações com essas variáveis, estruturas de repetição, funções embutidas do Calango e vetores, dentre outros. A quantidade de meios empregados na amostra nos mostra claramente o potencial da programação para a solução de problemas cotidianos. O trabalho levado a cabo nos deu ainda a oportunidade de selecionar um problema real e, a partir dele, estabelecer uma metodologia de solução através do algoritmo que deu origem ao código resposta à demanda confrontada. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde.